Legal, começando mais uma edição do Podcast Mão número 36, na semana do Clássico das Multidões, Corinthians e Flamengo, domingo, jogo em Itaquera, 5 da tarde, novo horário, por causa, claro, do horário de verão, todos os ingressos vendidos para o jogo, 41 mil ingressos antecipados, a Arena de Itaquera vai estar bonita para o jogo do Corinthians contra o Flamengo, né não, Teleco? Tudo bem, tranquilo? E boa noite, boa tarde, bom dia para você, Teleco. Boa noite, Marcão. Então, vamos ter 4 shows em Itaquera esse fim de semana, hein? Bruno Araújo, Turma do Pagode, Rock Collection e o grande show, o show principal mesmo, vai ser Elias e companhia nesse Corinthians e Flamengo aí, casa cheíssima, todos os ingressos vendidos, 41 mil. Só repete pra gente, Teleco, por favor, esse pessoal aí, esses honoráveis cidadãos que vão tocar e cantar lá na arena no domingo, por favor. Primeiro temos o sertanejo Bruno Araújo, depois a Turma do Pagode, daí depois o jogo, e no intervalo e ao final do jogo tem o Rock Collection. Rock Collection, isso? Rock Collection, certo. Vitor Guedes, você prefere o sertanejo Bruno Araújo, os pagodeiros da Turma do Pagode ou o devem tocar rock, obviamente, Rock Collection, Vitão? Eu vou no Centro Espírita ouvir Clara Nunes e Cartola e Noel Rosa. Ou eu vou no jogo, né, domingo, trabalhar, enfim, vou chegar perto das 17 horas pra não passar por essas aventuras. Né? Não, você precisa se esconder no intervalo, hein, Vitor? Nossa senhora. Eu prefiro, isso me lembrou nos anos 90, 80, final de 80, começo de 90, que o Fará, da série Atenção Fará, os Gaviões Jamais Acabará, que é escrito por Camões, essa série, o que tinha show antes do jogo de Leandro e Leonardo, pra mim, nem sei falar com o caipira, tudo igual. Pra mim tudo é Leonardo, tanto faz quem canta é Leonardo. Estamos em Chororó, era o Armagedon. Enfim, vai ter um Leandro e Leonardo então domingo antes do jogo pra você? Vai ter, pra mim cantor música caipira, como diz minha avó quando era viva, é Leandro e Leonardo. Ô Rodrigo Vessone, você é fã? É tudo igual. Você é fã, Rodrigo Vessone, de algum dos músicos? É Bruno e Araújo ou é Bruno Araújo? Eu não entendi, Teleco, desculpa minha falta de conhecimento. A diferença é pequena, mas é Bruno Araújo, um cara só, que ele vai cantar repertório de outros artistas, outras estrelas da música. Do Goiás, o Araújo? Outras estrelas da música sertaneja, Vitão. Respeito a esse lumiar da cultura brasileira. Ô Vessone, a Arena do Corinthians parecia que tinha um contrato com o grupo Sambô, porque só tocava a música do Sambô durante uns 6 meses, mais ou menos. Agora o pessoal tá diversificando. Você acha que é legal isso aí, Vessone? Qual a tua opinião a respeito das atrações musicais antes da gente começar a falar de futebol? Eu vou responder. Enquanto vocês estavam falando, eu entrei aqui no meu Waze e já coloquei para que eu chegue às 16h59. Eu não sei se eu tô respondendo o que eu acho sobre isso. Aliás, aí vai um abraço ao pessoal do marketing do Corinthians, e os nossos amigos ouvintes do podcast vão entender esse meu abraço. No primeiro jogo em que o Corinthians colocou uma banda para tocar logo após o apito final do jogo, um cidadão do marketing, que eu não vou citar quem é, mas trabalha no marketing do Corinthians, é um dos principais lá, veio perguntar para os colegas de rádio o que a gente tinha achado da banda tocar após o apito final do jogo. E a minha resposta, eu falei para ele assim: você quer que eu seja sincero ou que eu te agrade? Ele falou: eu quero que você seja sincero. Eu falei: atrapalhou o trabalho de todo mundo, porque quando os jogadores estão saindo do gramado, a função dos repórteres de rádio e de televisão é ir falar com os jogadores e ouvir a palavra dos jogadores. E assim que o juiz apitou o final do jogo, começou um som ensurdecedor. Então atrapalhou a vida de todos os repórteres e, obviamente, a vida dos corintianos que querem ouvir os jogadores através de todas as emissoras de rádio e de televisão. Porque os corintianos que estão saindo do estádio, que tentaram ouvir os jogadores, só ouviam uma música chata que estava tocando. Daí, em vez do cara entender a minha crítica, ele falou: então vou começar a fazer isso todo jogo, porque vocês merecem isso, tipo, fazendo aquela brincadeirinha sem graça. Então queria deixar um abraço ao pessoal do marketing do Corinthians, que tá se importando bastante com os corintianos que querem ouvir a palavra dos jogadores depois do apito final do jogo. Fica aqui meu abraço. Pode ser um abraço com um coraçãozinho no ar,
Ou só abraço? Não, só um abraço respeitoso às pessoas que trabalham no clube que parece que caíram de paraquedas e que não entendem como funciona um jogo de futebol, né? Que naturalmente quando os atletas saem do campo, não tô falando pelos repórteres que estão lá, porque os repórteres estão ganhando a mesma coisa ouvindo os jogadores ou não, o salário vai cair do mesmo jeito. Agora o torcedor do Corinthians quer ouvir o que o Wagner Love fala no final do jogo, o que o Jadson fala, o que o Renato Augusto fala, e acaba o final do jogo e começa aquele pagode, aquele sertanejo, que ninguém quer saber, pô. E outra, o torcedor vai embora, cara. Os caras ficaram tocando pra ninguém. Quem tava no estádio viu. Os caras ficaram tocando pra ninguém no final do jogo e o marketing acha do caramba essa ação. Muito legal. Parabéns a todos os envolvidos. Agora, falando de futebol, Teleco, o Emerson não vai pegar o Corinthians, é isso? Na quinta-feira foi julgado tanto o Emerson quanto o Wallace. O Emerson, ele pegou 3 jogos de suspensão, já tinha cumprido 1, e o Wallace continua. O Wallace pode jogar domingo. Com relação ao Emerson, quando ele foi jogar no pleno, não cabe aquele efeito suspensivo vintage. Aquele efeito suspensivo que praticamente todo mundo que é suspenso por 2 jogos recebe. No ano de 2014, quando suspenderam o Guerreiro, depois que ele foi julgado no pleno, ainda conseguindo o negócio de uma cesta básica, etc, para diminuir um jogo, mas nesse daí eu não tô vendo ninguém se mexer, e eu acho que o Emerson mesmo não faz questão nenhuma de jogar, tanto o Emerson quanto o Flamengo, porque o Flamengo já vem aqui para um jogo bem difícil, acho que eles preferem ter o Emerson na sequência. Alguém viu alguma coisa do pessoal se mexer ou não? Olha, eu ia comentar, ia dizer que o Emerson não vai jogar, até porque ele cava a suspensão para não viajar, né? Já conseguiu 2. Agora, nada disso tem importância, nenhum jogo, nenhum título, quando a gente escutou julgamento vintage. Nada mais importa para mim. Você pode repetir aí, é o Armagedon é o top 1 de fronhice de todos os tempos. Como que é? Repete aí pra nós, Teleco. Eu só tô tentando me modernizar. Tanta gente já usa hat-trick, que não o efeito suspensivo vintage. Não é mais aquele efeito suspensivo básico, comum que todo mundo usa. É um efeito especial, com cestas básicas, conversão de suspensão em cestas, em trabalho pela sociedade e assim por diante. E é vintage como aquela Brasília que você ia pescar na Praia Grande faz 40 anos. Você também entrou nessa onda de volta para o passado. Eu perdi até concentração depois dessa, né? Ô Vitão, você se emocionou essa semana com a volta de Marty McFly no dia 21 de outubro, nessa quarta-feira? Não me emocionei, mas quando criança assistia a série, acho o 2 o melhor dos 3, vi, mas chega, né? Nunca me emocionando com um negocinho que ele disse que vinha, realmente... quando eu morrer vai estar lá, aqui jaz o último normal, né? Fazer o quê? O Vessone falou uma coisa interessante no Twitter. Quantos cartões amarelos o Emerson tem? O Vessone escreveu no Twitter que quando você contrata o Emerson, você contrata um pacotão, com as coisas boas e as coisas ruins, né, Rodrigo? A gente conhece bem o Emerson, conviveu muito com ele e ele aprontou muito, tanto coisas boas quanto ruins. E o Emerson tem 22 jogos pelo Flamengo e 10 amarelos. Então, para que se tenha uma noção disso, ele já tem, se levar em consideração os 10 amarelos, nós já estamos falando aí já de 3 suspensões, ele tá indo para 4ª em termos de amarelo. Em 22 jogos. E pegou mais 3 jogos, então ele vai tomar aí certamente mais 2 amarelos, então ele vai ter 4 suspensões por amarelo, mais 3 agora pelo STJD, são 7 suspensões em 24 jogos, 25, vai dar aí numa média de uma suspensão a cada 3, 4 jogos, é muita coisa para um atacante, né? E aí uma coisa, essas coisas que de Emerson Sheik, se eles fizeram um levantamento lá no Rio de Janeiro, parece que, se não me engano, todas as suspensões foram de finais de semana, ele tomava o terceiro no meio de semana e folgava no final de semana, foi Goiás no final de semana, foi um outro jogo no Maracanã no final de semana, nunca foi em quarta-feira à noite, assim, a suspensão era sempre no final de semana. Então, e o jogo mais emblemático nessa situação, que deixou o pessoal lá da torcida do Flamengo nervoso, ele poderia ter tomado no jogo anterior ao jogo do Beira-Rio, que era o jogo que antecedia o jogo do Corinthians, que ele não poderia jogar por contrato, e ele não toma o terceiro no jogo que foi o jogo do Beira-Rio, para que ele cumprisse no Beira-Rio, na verdade, ele não toma naquele jogo, joga no Beira-Rio,
Sul, e aí ele não pode jogar contra o Corinthians. No primeiro jogo depois do Corinthians ele toma o amarelo, e aí tem que cumprir no outro final de semana, que é em Goiânia. Então ele perde os 2 domingos, o anterior e o próximo, sendo que ele poderia ter tomado no jogo anterior e ter ficado fora contra o Corinthians. Se ele tomasse no Sul, que era um jogo fora de casa, num jogo campo molhado, tomar no Sul normal, fora de casa, cumpria contra o Corinthians, já não podia jogar, e aí ficaria zerado. Então ele não toma no Sul, não joga contra o Corinthians por causa de contrato, aí no meio de semana ele toma e cumpre em Goiânia de novo no outro final de semana. Então ele ficou 2 finais de semana fora. Então esse é o pacote Emerson, e agora não joga contra o Corinthians. Era curioso saber qual ia ser a reação da torcida do Corinthians. Com o Guerreiro já tem um pouco essa curiosidade. Então agora aí sobrou um pouco pro Guerreiro aí, essas 40 mil pessoas, para ele só, a reação de todo mundo com ele. Talvez tinha ter uma divisão ali, alguns iam ter um pouco de reação com o Emerson, etc. Agora sobrou tudo pro Guerreiro, né? Agora, Vitão, eu tenho 2 perguntas pra você. Primeiro, se você já tomou no Sul alguma vez na tua vida, porque o Vessone falou tanto do Emerson tomar no Sul, não tomar no Sul. E a segunda, né? O Emerson forçou, pelo que o Vessone tá falando, o Vessone não falou isso com essas palavras, mas olha, o Emerson escolhe jogo e escolheu não jogar com o Corinthians. Então, como o Vessone falou, o Emerson escolhe jogo. Agora, não sei se ele escolheu esse jogo não jogar, porque o STJD, como diria o outro, é uma caixinha de surpresa. Nunca se sabe quando serão julgados. Ele foi julgado na quinta-feira, pegou mais 2 jogos, não pega o Corinthians nem o Grêmio no Sul. Já em homenagem ao Tomar no Sul, ele também não jogará no Sul. Agora, que ele escolhe jogo, que ele pede para ser suspenso, desde o Botafogo, quando ele foi na Câmara dizer que é uma vergonha, e agora de novo ele escolheu não jogar, foi uma coisa clara. O Emerson, há muito tempo ele faz isso, toma cartão. O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista esse ano, ele tomou um cartão imbecil contra a Ponte Preta ali, e não jogou contra o Palmeiras. Quer dizer, ele faz isso reiteradamente, né? Agora, em relação à vaia, eu acho que o Emerson não seria vaiado, né? Até porque ele é mais esperto que o compatriota do Ramírez. Já o compatriota do Ramírez não receberá aquele tratamento. Eu estava no Pacaembu, quando o Casagrande veio jogar pelo Flamengo aqui, que, doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. O Corinthians ganhou de 1-0, gol contra do Casagrande. Obviamente que não foi o gol contra por causa da torcida do Corinthians. Foi um escanteio, a bola acabou batendo nele, mas ele depois confessou, o Casagrande, que não estava preparado para isso. Estava preparado para ser xingado, vaiado, como o Guerreiro será. E ele ficou emocionado, enfim, logo em seguida ele pediu pra voltar pro Corinthians e até acabou encerrando a carreira no Corinthians. E eu tava nesse jogo aí do Casagrande, a gente já sabe que isso aí não vai acontecer com aquele rapaz do Peru, né, também conhecido como Voldemort. Até o Roberto de Andrade falou que ele vaiaria o Guerreiro se estivesse na arquibancada, ainda bem que ele é o presidente do clube, um a menos pra vaiar. Em relação a Gaviões da Fiel, e tô falando só em relação à organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, a orientação é que o Guerreiro seja ignorado. Não haverá vaia, não haverá aplauso, não vai ter mosaico, não vai ter nota falsa com a cara do Guerreiro, não vai ter nada. Isso é a orientação da diretoria da Gaviões da Fiel para os integrantes da Gaviões. Eu acho que essa é a atitude correta da torcida, porque você não dá moral pro cara, você não vai toda vez que ele pegar na bola, e a gente sabe que isso aí acaba dando mais força de vontade pro jogador adversário. O Guerreiro, se for vaiado durante todo o jogo, ele não vai começar a chorar no campo, ele não tem 5 anos de idade, ele vai até ter mais vontade de jogar bola. Então eu acho que o que a torcida tem que fazer é isso mesmo, é ignorar. Agora eu tô falando da Gaviões da Fiel, a principal organizada. A gente sabe que lá no estádio do Corinthians há um novo fenômeno, que são as turmas espalhadas pelo estádio, né? O cara que compra pelo fiel torcedor, ele compra sempre a cadeira no setor H22. Todo jogo ele vai no H22. E o cara do H23, do H21, do H24, ele acaba ficando amigo, porque eles vão todo jogo nas mesmas cadeiras e tem os mesmos vizinhos. Então há turmas espalhadas pela arena de Itaquera. E eu já vi em algumas partidas essas turmas irem com faixas, irem com camisa igual, combinarem de fazer algum tipo de movimentação no estádio. Pode ser que essas turmas isoladamente façam um mosaico, vaiem o Guerreiro, que tenham outro tipo de atitude que não a atitude igual a da Gaviões da Fiel, a principal organizada. Mas isso aí vai ser uma coisa isolada que pode ser dirigida ao Guerreiro. Pra mim, na minha opinião, a torcida tinha que ignorar. Não sei qual a opinião de vocês a respeito.
Eu tô aí junto com a Gaviões da Fiel. Pra mim tanto faz, o Guerreiro. Mesmo porque se eu for ficar vaiando todos os jogadores do Flamengo que já passaram pelo Corinthians, vou passar o jogo vaiando. Eu tô torcendo pro outro lado do Corinthians. A questão do Guerreiro não é a questão dele jogar do Corinthians, né? A questão do Guerreiro foi ter declarado 818 vezes que não jogaria outro clube no Brasil. Tanto que se o Sheik jogasse, o Sheik não vai jogar, não seria vaiado, na minha opinião. Como a gente contou aqui do Casagrande, que não foi vaiado. Como acontece todo dia. A questão do Guerreiro foi o discurso dele. Ele tá no direito dele, afinal ele ganhava menos que o Pato, que é um absurdo. Ele tava com o dinheiro atrasado, que é um absurdo. Mas ninguém pediu pra ele declarar que era corintiano, que não jogava do time. Ele falou, se ele é peruano, o time dele de coração é o Alianza Lima. Então esse discurso, quando a pessoa tem um discurso hipócrita, então ele tem que pagar por isso depois, né? Se ele ficasse na dele, assim, eu fui embora porque eu não recebi, supostamente ninguém fala nada. Agora ele foi imbecil, na minha opinião, ao declarar que não jogaria em outro clube. Ele declarou isso, assuma. É isso que eu penso. Na verdade, acho que a postura da Gaviões é a mais correta, nesse sentido de ignorá-lo. E eu acho que, nesse sentido, ao ignorá-lo, na verdade, você vai estar abrindo espaço para apoiar o time, que eu acho que também é o mais correto. Mas nós estamos falando de 42 mil pessoas, então é difícil você controlar 42 mil pessoas, a reação de 42 mil pessoas. O que eu acho que vai acontecer é do tipo, se ele demorar muito para tocar a bola, por exemplo, naquela coisa, ele domina a bola. Se ele embaçar mais do que 2 segundos na bola, vai vir aquele estádio querendo todo mundo que queira que o zagueiro, o volante jante ele e até tomar a bola, seja na falta, derrubando, até tomar a bola. E vai vir um estádio abaixo a hora que toma a bola. Vai ser aquela coisa, aquele frisson até tomar a bola. Então ele não vai ter muita paz nesse sentido. E eu acho que depende muito do que acontecer com o jogo também. Então, um jogo 0-0, 1-0 apertado, aí é aquela coisa, ninguém nem vai lembrar direito do Guerreiro. Só que se acontecer do Corinthians faz 1-0, 2-0, nessas últimas vitórias um pouco mais tranquilas que estão acontecendo na arena, aí eu acho que o Guerreiro vai virar meio que a atração principal, porque o jogo vai se transformar ali meio que em segundo plano, e zoar o Guerreiro, brincar com ele, cantar música, provocá-lo, vai virar meio que o principal motivação ali no estádio. Se o jogo tiver apertado, 0-0, precisando ganhar, a coisa tá difícil, o gol não sai, aí ninguém nem vai lembrar dele, ou a pressão pela vitória, pelos 3 pontos, sabendo que precisa da vitória pelo título, etc. Aí sim a tensão pelo jogo vai ser maior do que qualquer jogador, enfim. Imagina aquele jogo do Sport, por exemplo, no 3-3, ou tomando o segundo gol, se alguém ia lembrar ali que tem um jogador que precisava, mas o jogo do Vasco com 3-0, certamente se tivesse alguém ali, o 3-0 todo mundo lembraria de provocar alguém, então acho que depende muito do resultado. Contra o Coritiba provocar até o Zé Love, né? Por isso. Eu não vejo o menor risco desse jogo, e sinceramente eu acho que vai ser um jogo bem fácil pro Corinthians. Agora, falando do time do Corinthians, o Ralf não treinou quarta e não treinou quinta. A gente pode colocar como dúvida, independente de qualquer coisa, pro jogo, e uma pergunta que eu deixo pra vocês três. Tá muito estranha a explicação da assessoria de imprensa do Corinthians. O Ralf não está treinando por dores musculares, por uma... como é que é a palavra usada? Tá com não é indisposição, tá com dor muscular, enfim. Eu não lembro qual que é o exato teor que eles falam quando querem dizer qualquer coisa a respeito do jogador. Quando o jogador tá fora e eles não querem entrar muito em detalhe, acaba usando aqueles termos genéricos a respeito, e do Ralf ninguém falou, tá sentindo o tornozelo esquerdo, tá sentindo o tornozelo direito, tá falando que dores musculares, pronto. E eu acho que isso tem muito a ver com as frases do Ralf dizendo que quer reajuste para renovar, que não gostou da proposta do Corinthians, que tá difícil a renovação, que ele tá chateado pela demora. O Tite a gente sabe que não gosta de jogador que não tá 100% focado no time. O Ralf pode ter falado isso na humildade dele, na simplicidade dele, a gente já discutiu sobre isso aqui no podcast, mas pra mim o Tite pode estar escanteando o Ralf enquanto ele não resolver a situação. O que vocês acham disso? Eu não tô entendendo muito, porque o Ralf ele tá se fixando tanto nos 2 anos só, né? Por que ele não renova por 1 ano? Isso eu consigo entender. Ele quer mais 1 ano. Quem não gostaria de ter mais 1 ano de contrato, né? Ele tá na dele. O Corinthians deu 1 ano pro Danilo, que é bem mais velho que ele é mais novo. Eu entendo o Corinthians dar 1 ano só, agora ele querer 2 eu também entendo. É uma negociação, né? Mas não se fosse ele, eu queria 5. Não quer renovar com ele, né, Vitão?
Ele quer renovar com ele por um ano, depois ele pode renovar mais um, né? Não é que ele não passa nem na porta, mas agora ele tá usando isso uma mesa de negociação, né? O Corinthians tá certo em querer um e tá certo em querer dois. Agora estão batendo o pé ali, né? Pra mim, a diretoria não quer renovar com ele. Isso é uma forma minha de pensar, não é nenhuma informação. A diretoria não quer renovar. Se eles quisessem renovar, já teriam renovado, já teriam feito uma proposta e pronto, não tem dificuldade nenhuma, até porque o Ralf não é dos maiores salários. O pessoal renovou com gente que merece muito menos que ele de forma muito mais rápida. Pra mim, a diretoria não quer renovar por causa daquela birra com os empresários dele. O Andrés é um cara que não esquece as coisas. O Andrés almoçou jantou com pato. Mas em relação aos empresários do Ralf, em diversas vezes o Andrés já se mostrou indignado com a forma como eles colocaram o clube na justiça. Para mim, uma forma do Corinthians falar não quero, sem ficar ruim com a torcida, oferece um ano com redução salarial, que foi o que aconteceu. E o Ralf, na simplicidade dele, porque eu acho que ele não é um cara que pensa muito, que falou maquiavelicamente, pensando em como as palavras dele seriam traduzidas. Eu não vejo ele assim, mas na simplicidade dele ele falou, não, eu quero 2 e quero reajuste ainda. Então eu acho que não vai acertar. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que ele não fica, não. Eu acho que pode até acontecer isso, mas de verdade, agora em relação à reta final aí, acho que ele pode não vai jogar por causa dessa situação, porque ele reclamou aí, eu acho que na reta final, o Tite conseguiu resolver tanto problema aí, conseguiu resolver tanta situação complicada naqueles momentos que jogadores iam até sair, e você acha que ele não conseguiria contornar uma situação como essa agora, tão simples de resolver, faltando 6, 7 jogos pro título e etc. Acho que de verdade eu não consigo enxergar uma situação como essa. Pelo contrário, o Ralf vem jogando todos os jogos, jogou no domingo agora contra o Atlético Paranaense. A declaração como essa eu acho que foi há 15 dias, né? Não foi nem nesse final. Foi no jogo contra o Goiás. Contra o Goiás, então ele jogou contra o Atlético, enfim, e não é muito perfil do Ralf ficar fora por causa desse tipo de coisa, e também do Corinthians eu não deixaria ele fora por causa de uma declaração, pelo contrário, jogou contra o Atlético, então eu não vejo esse tipo de coisa não. Acho que ele pode estar tendo esse problema mesmo, não vejo como uma coisa que ele não tá passando por isso, e eu acho que ele é um cara que nunca teve problema nesse sentido físico, né? Ele é aquele cara que você olha, até ficou muita discussão durante o ano em vários momentos, acho que o Ralf tá meio gordo, mas ele sempre foi lá, é um dos que mais corre, é um dos que mais consegue marcar o adversário, nunca teve esse tipo de problema na pré-temporada, talvez é um dos que mais pega o ritmo mais rápido. Então eu acho que se ele não treinou ontem, não treina hoje, não treinou nesta quarta, não treinou nesta quinta, aí ele vai treinar nesta sexta e sábado vai lá, mesmo se não treina no sábado, e vai pro jogo no domingo, e talvez vai ser o que mais vai correr no domingo se você pegar nas estatísticas. Então eu não consigo enxergar esse problema do Ralf não, a não ser que seja uma coisa mais séria, que por enquanto não está sendo divulgada. Ele teve uma lesão muscular, uma torção de tornozelo, alguma coisa mais séria, como já não tem. Eu lembrei agora a expressão, Vessone, a expressão é desconforto muscular. Entendi. Então, aí, a não ser isso, que é uma coisa mais séria, e aí sim eles estão ali tentando resolver quem pode ser o substituto, não querem passar isso pro Flamengo, aí sim, aí isso é uma outra coisa. Mas em relação a essa parte financeira, etc., eu duvido. E o Bruno Henrique, ele continua fora, tanto ele, quanto o Fagner, quanto o Wendel, né? Ninguém apareceu pra treinar aí. Os três estão fora. Os 3 continuam fora. Eu tinha quase certeza que os 3 deveriam até jogar, ficar à disposição. Já se falava um pouco de Fagner e o Wendel até pro jogo passado e pro final de semana contra o Atlético Paranaense, não deu. E acho que não. Eu imagino que a comissão técnica talvez tenha pensado alguma coisa de deixá-los. Se eles poderiam jogar nesse do final de semana agora a 70, 80, 85, e numa dessa pensaram, vamos deixar eles aí, a tentar deixar eles 100% pro Atlético Mineiro, talvez pensaram alguma coisa nesse sentido. Eu concordo com o Vessone. Eu acho que o departamento médico do Corinthians foi bem conservador com o Arana, colocou o Arana só quando ele estava muito recuperado. Quando o Arana foi pro campo, sentiu uma dorzinha, já seguraram ele por uma semana por causa dessa dorzinha, e acho que devem estar fazendo isso com o Wendel e com o Fagner e com o Bruno Henrique também. Só jogar quando tiver 100% para evitar qualquer lesão que tire eles do resto do campeonato. Agora, se eles continuarem assim
faltando 3 rodadas pra terminar, aí, amigo, vai pro jogo. Daí se sentir lesão, que sinta nas férias, né? Mas enquanto não tiver jogado com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, eu acho que o departamento tá sendo bem conservador com esses 3, por isso que eles não enfrentam o Flamengo no domingo. E só uma coisa que pouca gente tá falando, e a imprensa lá de Minas até quase não... Aqui se falou pra caramba, e lá em Minas quase não se falou disso, mas não entendo até muito o motivo. Aqui se falou muito, né? Pô, o Corinthians tem 6 pendurados, 5 titulares, né? Que é o Love, o Renato, o Elias, o Cássio e o Renato. Renato, Elias, Love, Cássio e tem mais um também. São 5 e mais um Danilo. E bateram muito nessa. E o Malcom, desculpa, são 6. Mas o Atlético tem 8 pendurados, né? São 8 pendurados, sendo que, se não me engano, são 6. Se não me engano, são 6 titulares também. O Leonardo Silva tá pendurado, o Gemerson tá pendurado, o Dátulo tá pendurado, acho que são 8, dos 8 acho que são 5 ou 6 titulares também. Então, ao mesmo tempo que o Corinthians também tem que se preocupar contra o Flamengo, os jogadores do Atlético contra a Ponte também tem que tomar cuidado, porque para essa decisão, como todo mundo chama aí, no próximo domingo, dos dois lados aí podem perder grandes jogadores. O Vitão falou sobre o Pato, né? O Vitão, acho que ele tem uma fixação no Pato, adora esse cara e sempre lembra dele aqui no podcast. Pato, George Bush, Hitler, pessoas que eu adoro. O Roberto de Andrade falou sobre o Pato na quinta-feira no Parque Ecológico. Vamos ouvir então o que o presidente do Corinthians... Pra falar do Pato só se for no Parque Ecológico. Vamos ouvir o que o presidente do Corinthians falou sobre a possibilidade de volta do Pato no ano que vem. É uma bobagem você criar desgaste numa relação que você tem um vínculo contratual. Você pode ficar de cara feia, você pode ficar de bico, mas se você tem um vínculo comigo, você vai ter que vir para cá. Então, acho que todo mundo pensou melhor nisso, não vamos desvalorizar o que é nosso, muito pelo contrário, e vamos fazer as coisas como gente grande, que é o certo. E ele procura o que é melhor a ele, que é o certo, e o Corinthians também procura o que é melhor ao Corinthians. Se puder juntar as duas vontades e isso se tornar de prático, ótimo, é o que a gente vai buscar juntos. O Pato não tem a menor condição de voltar ao esquema do Corinthians. O Corinthians fez a bobagem inacreditável de gastar 15 milhões de euros no fronha amor do futebol mundial e não vai recuperar esse dinheiro nunca. Tem que vender pela proposta que tiver. Não tem condição de jogar no Corinthians, não tem ambiente no Corinthians. Se ele voltar pro Corinthians, a chance do Corinthians na Libertadores ano que vem é 0, porque ninguém do elenco quer ele. A contratação já foi idiota quando foi feita. Eu discordo de muita gente que disse que na época não dava pra prever. Qualquer pessoa que tem um pingo de conhecimento de futebol sabe que o Pato não tem o menor perfil do Corinthians. Podia dar certo? Podia, mas o mais normal é que não desse certo. Ele não tem o menor jeito de jogador do Corinthians, nunca Ele fez. lembra muito o Nilmar, não lembra? Exatamente. O Nilmar dava entrevista com o bolsa do Gato Félix na sala de imprensa. Dá, né? Enfim. Então, assim, não tinha a menor... Agora, trouxe, agora não vai recuperar o dinheiro e trazer ele pro elenco de volta, que vai ter que voltar se não vender, é jogar fora o primeiro semestre do ano que vem. É isso que eu penso sobre Alexandre Coração no Ar, Pato. E aí, Teleco? Eu acho que o Pato já deu o que tinha que dar, né? Agora ele tava aí, ontem ele tava criticando a torcida do SP-UFC, que eles não apoiavam o time quando o time precisava, desejando ia ser campeão nunca. Já tá jogando pra galera aí de novo, né? Depois de 1000 elogios ao Corinthians, depois 1000 elogios ao SP-FC, e agora ele tá xingando a torcida do SP-FC, agora que ele já tá de saída, ele não vai ficar mesmo. Mais uma enrolação. E aquela história daquela foto, Marcão? O que aconteceu de verdade ali? A verdade, até escrevi sobre isso no meu timão, no site, né? Aquela foto que disseram, um furo, um flagra, num restaurante, numa pizzaria na capital paulista, foram flagrados o Kia Jorabichian com o Giuliano Bertolucci, com o André Sanches, com o Alexandre Pato, e a gente discutiu aqui, o Vitão até, eu lembro, concordou comigo, que se eles quisessem não ser pegos, eles tinham ido para qualquer lugar, né? Para um apartamento, para um escritório, para uma casa de massagem, onde quer que fosse, que não tivesse
tivessem outras pessoas, né? E a informação que me chegou foi a seguinte, que o Kia quis que este fato fosse divulgado, o Kia Jorabichian, que é um sujeito muito esperto, para pressionar os outros agentes que estão trabalhando para uma possível venda do Pato, porque, tentar explicar rapidamente, cada agente de jogador, cada empresário de jogador tem ligação com um clube, ou com 2 clubes, ou com 3 clubes de futebol pelo mundo, né? O Kia Jorabichian, a gente sabe que tem ligação com o Chelsea, tem ligação com alguns clubes da Inglaterra, tem ligação com o Paris Saint-Germain, etc. Um outro agente, o Zé das Couve, pode ter ligação com o Milan. Um outro agente pode ter ligação com o Valência, da Espanha. Enfim, cada agente tem proximidade maior com o diretor de um clube específico. O Kia, o que ele quer? Pressionar os outros agentes para mostrar que ele tem poder, um poder maior até do que aquele que ele tem, porque o Kia não tem abertura em todos os clubes da Europa, como ele quer fazer passar, são 3 ou 4 clubes, e ele quer assinar um contrato de exclusividade com o Pato. Ele assinando esse contrato de exclusividade, acontece o seguinte, ele garante o percentual na negociação, e a gente não está falando de pouca grana não, está falando de cerca de 3 milhões de euros, que é o percentual pro agente que conseguir negociar o Pato com a Europa. Só que tem o seguinte, eu fiquei sabendo também que na semana que vem, no início da semana que vem, um outro clube europeu ia fazer uma proposta pelo Pato que não ia ser via Kia. Então, se o Pato assinar, ou assinasse, não sei se ele assinou ou não, esse contrato de exclusividade com o Kia, vai perder, o Corinthians vai perder todas as outras chances de negócio que não passem pelo Kia. Um clube que não tem uma proximidade com o Kia não vai poder contratar o Pato e o Corinthians não vai ganhar esse dinheiro. Então acaba sendo um negócio prejudicial para o Corinthians, esse negócio que o Kia está tentando fazer e que foi o que aconteceu nessa foto. O Kia negociando com o Giuliano Bertolucci, claro que é o sócio dele, com o Pato e o Andrés também, amigão do Kia, sempre presente. Vessone, você tem alguma informação que ligue esses pontos também do jeito que tá? A informação que eu tenho é que eu acho que eles sentaram ali, esse discurso paz e amor do Roberto, para quem falava rezo todo dia para vender o Pato, já é alguma coisa muito estranha. É um discurso de quem foi avisado de que alguma coisa, tá tudo caminhando muito bem, maneira aí nas declarações que a gente tá conseguindo resolver a situação aqui entre a gente. Então foi um discurso muito paz e amor para quem tava dando umas detonadas. Então acho que ali naquele jantar eles já meio que se acertaram, já estavam todos os empresários, tava o Kia, já tava o Gilmar Veloz, alguma coisa já estava muito bem encaminhada, e eu acho ali que ali já estava nos finalmente, e é por isso que o Pato já deixou claro ontem, dizendo, eu tenho que procurar meu futuro. Ali eu sentei já para ver, se o São Paulo não puder ficar comigo, eu preciso ver a minha vida daqui para frente. E ali eu ver minha vida daqui para frente na Europa, porque sabe que dificilmente não vai poder ficar no Corinthians, e ali acho que já tem alguma composição, o Kia já trouxe alguma coisa. A hora que o Kia fala lá com qualquer clube, como você disse, esses clubes que ele tem mais acesso, esse clube onde ele manda e desmanda, ele vai falar pro clube X, tô trazendo Alexandre Pato aqui, vocês podem, avisa o treinador aí que ele vai ter que trabalhar com o Alexandre Pato, acabou, o clube vai ter que aceitar, e aí ele traz o Alexandre Pato pelo valor que ele achar que tem que trazer, etc. Eu acho que é questão de tempo, e ao contrário do que o Vitão acha, eu acho que o Corinthians, se não recuperar tudo, vai recuperar boa parte do valor, se não recuperar tudo nessa conversão dessa diferença maluca que virou o dólar e o euro agora, porque se parar pra pensar... Essa conta eu não fiz, Vessone. Essa conta da conversão do euro eu não fiz. Eu disse que não vai pegar 15 milhões de euros. Você tem razão, não pensei nesse aspecto. É por isso, Vitão, se você parar para pensar, 15 de euros era 40 milhões de reais. Você não precisa mais de 15 de euros. Se você vender ele hoje a 7, 8 de euros, você está vendendo a 40 milhões de reais também. Você está recuperado também tem inflação de 3 anos também, que não está considerando aí, né? Mas os 7, 8 de euros já deu os 40. E os 800 mil de salário que pagou durante um bom tempo e os 400 mil de salário que pagou no resto. Não vai recuperar, o Corinthians não vai recuperar o dinheiro, mas se recuperar... Mas salário...
Mas concordamos que salário qualquer jogador tem, né? Salário é salário. Então, se você trouxer um cara que acabou de se livrar de que ele se libertou porque acabou. Você pegar 10 milhões, tá em que vender ontem. Isso que eu não tenho. O salário não tem jeito. O salário você paga pra qualquer um. O cara livre, o salário você paga, não tem jeito. O salário é salário. Você não precisa pagar pro cara jogar no rival, né? Só quando o cara é um fracasso retumbante histórico, né? Senão você paga pra ele jogar no seu time, né? Mas você paga pra jogar no seu time, não pra jogar no rival, né? Você paga pra jogar no rival quando é um fracasso monstro, né? Mas o Corinthians contratou o Jadson do São Paulo, não pagou nada pelo Jadson, mas salário ele teve que pagar. Salário você paga. Então por isso que igual você falou, é absurdo 800 mil para um jogador. É absurdo, claro que é absurdo. Só que salário você tem que pagar, ponto. Então, se recuperar a parte que você gastou essa maluquice de 15 de euros, que na época era 40, mas que hoje, com 8 de euros, você vira os mesmos 40, porque o euro hoje é 4 e alguma coisa. Antigamente, o euro era 3. E hoje está em 4. Mas para quem achava que ia morrer com esse mico, tá de bom tamanho, de todo jeito. Né? Claro, porque a gente tava achando que ia sair de graça. É que pato e name rights só comemoro depois que vier. Isso aí eu volto. Eu não comemoro antes, não. Agora você tá comemorando antes do campeonato aí, Vitão? Eu não sei nem porque eu tô comentando, eu sempre ia comentar. Eu mudei minha postura, eu falei que eu não ia comentar. Não, tem que mudar, não tô dizendo que tem que comentar, tá certo, é notícia. Agora, eu só acredito vendo, enfim. Agora, eu concordo em parte com o que disse o Vessone, esse negócio da conversão aí é real, o Corinthians vendendo por 7, 8 milhões de euros recupera os 40 milhões de reais. Agora, concordo com o Vitão que você não é normal você pagar salário, mas não é normal você pagar 800 paus para um cara que não faz nada, que é um jogador comum, pelo menos foi isso que ele mostrou no Corinthians, e pagar 400 mil para um que tá jogando no rival, no São Paulo. Então, essas duas coisas não estão normais. Então, mesmo recuperando os 40 milhões de reais, para mim o Pato é uma das piores, se não a pior contratação da história do Corinthians. Para mim é a pior contratação da história. Se recuperar o dinheiro, será mais uma condição ruim. Deixa esse patamar pro Paulo Nunes. Paulo Nunes volta ao posto de pior condição da história. Não. Se recuperar o dinheiro, certamente volta a ser a do Nilmar, que não existe, gente. A do Nilmar, o Corinthians perdeu. A segunda, né? A segunda do Nilmar é realmente... O Corinthians perdeu 44 milhões de reais aquela vez, com Justiça do Trabalho, com o Lyon, com a Justiça Comum, e fora os 23 milhões que o Inter pegou com a proposta do Vila Real, que deixou de entrar no Corinthians. Foi uma operação de 70 milhões que o Corinthians perdeu aquela vez. 44 que pagou e 20 e pouco que deixou de entrar, porque o Inter, quem pegou o dinheiro foi o Inter e não o Corinthians, com aquela operação Geraldo Panhoque, etc., que tentou, perdeu na justiça, e o Corinthians acreditou naquela manobra jurídica e perdeu. Então eu tenho aqueles valores até hoje guardados lá, foram 9 milhões para a Justiça do Trabalho, 20 e pouco pro Lyon, em parcelas de não sei quanto, foram 44 milhões de prejuízo, fora 20 e pouco que deixou de entrar, que foi quem ganhou do Vila Real foi o Inter. Então nada vai ser pior do que aquilo. Em termos financeiros, mas em termos futebolísticos, o Nilmar pelo menos jogou bola no Corinthians e foi campeão brasileiro. Mas em termos financeiros, então se recuperar a grana do Pato, volta pra mim a ser o pior da história, a história do Nilmar, porque é muito dinheiro. Se não recuperar a parte financeira do Pato, fica sendo o Pato, pra mim, é a pior. Um abraço pro Thiago Costa, pro Júnior Diniz, que estão seguindo o @podcastmão no Twitter, o Maurício Júnior. Amigos, mandem um abraço pra mim, um abraço pro Maurício Júnior. O @Carrasco do São Paulo também tá escrevendo pra gente. Cirley Elache, o Elache, me perdoa se eu errar seu sobrenome, Cirley, mas um abração pra você, sempre ouve também o Podcast Mão. A Thalita USA, amiga do nosso Teleco, também acompanhando a gente, mandando recado aqui pelo Twitter, @podcastmão. Juliana Sintra, o Lulis Uou, o Twitter do cara, Lulis Uou, também seguindo a gente. Leonardo Rosa, a Mauri _trabalho, Adenor é da Fiel, seguindo a gente também, mandando recado pelo @podcastmão. Pode escrever no Twitter, no Facebook do Podcastmão, no e-mail podcastmão@gmail.com. Alex Fracheta ou Fraqueta também ouvindo a gente, Bruno Borborema, tem muita gente seguindo a gente nas redes sociais, e faz
esse favor pra gente, divulga aí o podcast Timão para cada vez mais gente ouvir as notícias do Corinthians no tablet, no celular, no computador, enfim, no local onde você estiver, ouvir os comentários do Vitão, do Vessone, do Teleco, os meus, a respeito do Corinthians toda terça e toda sexta. Acho que por hoje a gente falou demais, é só falar da promoção, né, Teleco? Eu queria mandar um abraço pro Eric Silva e também pra Bruna, da Fiel do Piauí. Obrigado aí à audiência, amigos. Para você ganhar essa flâmula, você vai mandar o seu e-mail para podcasttimão@gmail.com ou então podcasttimão@gmail.com. Eu queria primeiro a avaliação do Vitão sobre meu podcasttimão@gmail.com. Padrão, julgamento vintage. Fronha no último, mas foi bem. Obrigado. Foi bem. Tem estilo. Né? Então você vai ganhar. Pra você ganhar essa flâmula, você vai. Levou choque até. Foi terrível, cara. É o Vitor que põe esse choque. Toda vez que a gente fala algum termo que ele não gosta, tem um choque aqui pra nós. Então, você vai escrever e você vai falar aí que jogador, que grande ponta direita do futebol brasileiro, um dos maiores da história, veio pro Corinthians, não se deu bem. Ele acabou indo pra Copa de 66 e também não foi bem lá. Você escreve colocando o nome dele no assunto do e-mail e no corpo do e-mail você vai escrever por que você quer ganhar essa flâmula. E tá valendo até o final do mês a promoção. Queria mandar um abraço para todo mundo também que tá elogiando e elogiou. Recebi várias manifestações a respeito da participação da Camila Matoso aqui conosco no último podcast, no podcast 35. E o Vitão tá pensando aí, tá tramando a participação de outra grande jornalista no próximo podcast Timão. Fica a surpresa aí, semana que vem a gente vai ter a participação de mais uma grande jornalista para falar sobre as coisas do Corinthians. Aliás, o Vitor Guedes, você quer falar do teu curso? A gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast Timão, mas dá a dica para o nosso ouvinte aí. Para a rapaziada que curte jornalismo esportivo, eu vou dar um curso com eu e minha irmã Marília Ruiz. Daremos um curso na faculdade que eu dou aula, na Faculdade do Povo, mas é para o público externo, não só para alunos da faculdade, né? Quem quiser mais informação sobre o curso de jornalismo esportivo, dá uma olhadinha no site da faculdade, é fapsp.com.br, fapsp.com.br, ou no telefone 3355 4040 011 São Paulo. Serão os 4 sábados de novembro, o primeiro sábado de dezembro. Teremos convidados, Mauro Betti, que não sei porque nunca participou do podcast, eu acho que ele é verde. Paulo Bonfá, Maurício Oliveira do Lance, Thiago Rocha do IG, são convidados que confirmaram presença. Enfim, vai ser muito legal para quem curte jornalismo esportivo, dá uma olhadinha lá no site. Obrigado pelo alto jabá, hein? Obrigado. Vamos convidar o Mauro Betting, pô, não é porque ele é do outro parque que ele não pode participar aqui com a gente. É um cara que entende muito de história, inclusive da história do Corinthians, né? Sim, inclusive alguns livros de Augusto Júnior, que deve estar preparando o próximo já, né? Que é o fotógrafo oficial do Corinthians, fotógrafo não que ele me bate, repórter fotográfico do Augusto Júnior. E um dos livros oficiais do Corinthians, o Daniel, quem escreveu o prefácio foi o Mauro, né? O Daniel não gosta que eu fale do apelido dele, né? Que ele tem dentro dos vestiários, Daniel Augusto Júnior. Grande amigo nosso, Daniel Augusto Júnior, mas que tem o apelido que a gente precisa falar, Manja Rola, né? E ele não gosta muito quando eu divulgo, mas é o apelido dele e apelido é apelido. Ô Vitão, um abraço, até o próximo podcast, cara. Até o próximo, vai Corinthians. Valeu, Vessone. Valeu, um grande abraço a todos. Aliás, fica o convite para o Daniel Augusto Júnior participar conosco de um dos próximos podcasts também, podcast Timão aqui conosco. Valeu, Teleco! Marcão, só queria dar uma última passadinha no time do treino aí dessa quinta-feira, que foi Cássio, Edilson, Felipe, Gil, Iago, Christian, Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcolm e Wagner Love. O Arana, ele só não treinou porque ele tinha uma espinha interna, então ele não pôde treinar. É por isso que o mundo vai acabar, né? Espinha interna, realmente. Então... Eu nunca vi o cara deixar de treinar por causa de uma espinha, cara. São coisas desse novo milênio. Quando vocês têm naquele CT lá? Coisa da NASA, esteira, não tem hipogloss? Vamos hipogloss. Para com isso, né? Vambora, né? Tá bom, eu fechei o bloco. Essa é pra dizer tchau. Os peitorais do Corinthians são Cássio, Elias, Renato Augusto, Malcolm, Wagner Love e o Danilo, que tá na reserva. Já no Atlético Mineiro, que joga com a Ponte Preta,
Os pendurados são Vitor, Gemerson, Leonardo Silva, Patrick, Douglas Santos, Josué, Dátulo e Cárdenas. O Vitor, o Gemerson, Douglas Santos e o Patrick são titulares. O Josué e o Cárdenas, reservas que entram sempre. O Dátulo não jogou nesse último aí contra o Sport. Eu tava machucado, volta contra a Ponte Preta. Beleza, Teleco. Vai cuidar da espinha do Arana, Teleco. Eu não, vou deixar lá pro tal do Manja-Rola, gente. Tchau. Tchau, gente. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, vai, Corinthians.